Tem um momento muito bacana do 10º episódio no qual Rhaenyra não vai fazer com que os Sete Reinos sejam a nova Valíria. Ela fala isso, né? Portanto, ela não vai permitir que tudo vire cinzas e ossos. Isso é uma deixa perfeita para eu falar sobre a perdição de Valíria. Então senta que lá vem a história. E é boa. A Valíria era meio equivalente aos Sete Reinos, mas do lado de Essos, toda governada por casas valerianas, domadores de dragão, resolvendo ali as suas disputas a fogo e sangue, né? Se é que você me entende. Mesmo assim, Valíria caiu. Ela foi destruída por um cataclisma gigante, causando também a queda de muitos povos valerianos, de muitos nomes, casas, regiões e por aí vai. Isso aconteceu um século antes da ida de Aegon para Westeros. Lembrando, antes de conquistar Westeros, os Targaryen e os Velaryon, e também outra família, foram para a Pedra do Dragão e para a Deriva Marca, respectivamente, que ficam no Mar Estreito entre os dois continentes, e lá ficaram, por isso que eles não sofreram com a perdição de Valíria. Durante a perdição, muita coisa ficou pelo caminho, né? Histórias, famílias, dragões, registros, conhecimentos, magia, enfim, muita coisa ficou por lá. E depois da perdição, seguiu-se um tempo chamado Século de Sangue, marcado por diversas disputas pelo poder que ficou ali por aquela região. Comecemos então 12 anos antes da perdição. Daenerys Targaryen, a sonhadora, teve um sonho que trouxe visões de uma Valíria destruída. Um dia eu vou falar sobre essas visões dos Targaryen, sobre as profecias de Westeros e também de Essos um pouco mais profundamente, tá? Mas por hora, essa visão de Daenerys convence o seu pai, Aenar, a deixar o local. Assim, a casa Targaryen e 5 dragões foram para a Pedra do Dragão. Acompanhando foram os Velaryon, como eu disse, e os Celtigars, que também eram de Valíria e foram para o Mar Estreito, né? Mas lembrando, tá? Essas casas não eram as maiores casas de Valíria, elas não eram as mais nobres e tudo, eram casas importantes, mas não necessariamente as maiores. No dia em si da perdição, conta-se que os vulcões começaram a explodir, começaram a entrar em erupção, enchendo o ar de cinzas, fumaça, calor e fogo, o que chegou a matar todos, absolutamente todos os dragões que lá estavam. Terremotos sucederam às grandes erupções e cidades foram dizimadas, enquanto lagos transformavam-se em ácido. As 14 montanhas, ou as 14 chamas, como são chamadas, as montanhas ardentes de Valíria, fragmentaram rochas derretidas em até 1000 pés de altura. Nuvens vermelhas choviam ácido e o pior, vidro de dragão, sobre o que eu já falei aqui em detalhes. A Península Valeriana foi literalmente fragmentada, separada. O mar ao seu redor ficou fumegante. É como dizer que a perdição foi um evento natural, mas tem quem diga que foi algo religioso também, uma punição. O Septão Bath atribui que os feitiços dos valerianos que tentavam controlar as montanhas foram longe demais. Falharam e por isso elas entraram em erupção. Os 14 vulcões entraram em erupção. Dizem também que era o controle dos dragões, né? Tentar domar e controlar aqueles seres que faziam Valíria se vingar daqueles filhos que saíram de dentro dos seus vulcões, de dentro do seu seio. Mas enfim, tudo isso é só lenda. O fato é que a perdição trouxe grande caos a Essos. No século seguinte, o século de sangue, várias famílias tentaram pegar o vácuo deixado pelas famílias valerianas. As cidades livres tentavam prosperar e tomar o poder cada um de um jeito. Os Dothraki conquistaram muitas terras nesse século, e as cidades escravas da Baía dos Escravos tomaram de volta o poder da sua região para si, ou melhor, conquistaram a sua independência, né? Alguns senhores de dragões, de Lys e Tyrosh, prosperaram, mas em seguida foram mortos, junto inclusive também com os dragões que restaram. Muitos dos segredos de Valíria, como a magia, o método para criar aço valeriano, registros antigos, tudo foi perdido durante a perdição. E é por isso que o nome é a perdição de Valíria e não necessariamente a destruição de Valíria. O desastre é representado na arte em todo o mundo conhecido, seja na música, seja em pinturas, seja no teatro. Então, em todo o mundo conhecido de Westeros e Essos, conta-se sobre a perdição de Valíria. Sempre que se fala nisso, existe pelo menos uma canção sendo entoada em algum canto sobre esse local, sobre esse grande acontecimento. E aqui abre aspas. O mar ali fervia e esfumaçava. A terra estava cheia de demônios. Foi dito que qualquer marinheiro que tanto vislumbrasse as montanhas ardentes de Valíria subindo acima das ondas, logo morreria uma morte terrível, diz o Victarion Greyjoy. O Tyrion, ele vem dizer que, abre aspas, a cidade mais orgulhosa de todo mundo se foi em um instante. Seu lendário império desapareceu em um dia. Tudo queimou, tudo se afogou e se afogaram. A perdição
é um dos maiores acontecimentos do mundo conhecido. Não há quem não saiba essa história e as guerras consequentes dessa história. Tanto que, quando a Rhaenyra fala que não quer a mesma coisa ali para os Sete Reinos, todos compreendem automaticamente. Afinal, não se sabe o que é pior: a perdição de Valíria ou o século de sangue que, segundo muitos, ainda é parte da perdição de Valíria em si. E há quem diga que, até a existência do último Targaryen ou do último Valeriano, a perdição de Valíria ainda vai continuar viva. George Martin se inspirou no mito de Atlântida e misturou isso com a queda de Roma, né, para criar aí essa história. Eu costumo dizer que Númenor está para Tolkien, assim como Valíria está para George Martin, guardadas, obviamente, as devidas proporções e as devidas particularidades. Tá aí, foi um pouquinho da perdição de Valíria, mas tem muito mais coisa para comentar. Tem as famílias, os dragões, acontecimentos, tem sobre o século de sangue, tem muita coisa. Você fica aqui que toda segunda-feira vai ter um videozinho, ó, aprofundando um pouco mais nesse universo.